Agora vamos exercitar. Eu trouxe para você, o primeiro exercício, ele mistura todos os processos de formação das palavras. Então, vamos aí falar, vamos identificar aí nessas, eu coloquei 14 palavras, você vai identificar aí todos os processos que já estudamos. Então, vamos lá. Motorista é a primeira. Motorista é resultante da união do radical motor mais o sufixo ista. Então, o tipo de processo é derivação sufixal. Próxima, aeroplano. Aeroplano é a união de aero, que é o radical, mais plano, que é outro radical. Só que esses radicais, eles pertencem a línguas distintas. Aero vem do grego e plano vem do latim. Então, é uma composição, você viu que composição é a união aí, né, de radicais, mas como é uma composição de radicais de línguas diferentes, então a gente diz que é uma composição por hibridismo. Basta dizer hibridismo. O nome é hibridismo. Eu digo que é composição porque são dois radicais aí que se unem. Mas como são de línguas distintas, então você não chama mais de composição, você chama de hibridismo. Lembra? Mistura aí de línguas. Internacional. Internacional é resultante da união de interprefixo mais nacional, que é o radical. Então, derivação prefixal. Embora é derivação por aglutinação. Em boa hora. Então, vem da união de em boa e hora. Então, é uma composição por aglutinação. Eu falei derivação? Não, é composição por aglutinação. Porque houve perda, né? E é composição, lembra? Então, houve perda, se houver perda fonética, então é aglutinação, já não é justaposição. E é composição porque você tem aí, você não tem prefixo ou sufixo, você tem a união de radicais. Então, é composição, tá? Composição por aglutinação. Número 5, água de colônia. Em água de colônia, há uma união de radicais. Veja a diferença entre os exemplos 4 e 5, porque aqui os radicais se unem e não há nenhuma alteração fonética. Então, é uma composição, porque é a união de radicais, por justaposição. Próxima, envernizar. Aqui, a união simultânea de um prefixo e um sufixo. Em mais verniz, mais o sufixo AR. Então, como não existe nem enverniz, nem vernizar, como eu não posso retirar nenhum desses afixos, lembra? Nesse caso, temos a parassíntese. A derivação parassintética. Parassíntese ou derivação parassintética. Porque há o acréscimo simultâneo aí desses elementos mórficos. 7. Canalizar. É a união do radical canal mais o sufixo izar. O nome desse processo é... Estou colocando só o final, tá? Derivação por sufixação. Aguardente é a união de radicais água mais ardente, em que há perda de som. Então, é uma composição por aglutinação. Composição, porque são dois radicais
por aglutinação. Próximo, girassol. É gira mais sol. São dois radicais que se unem, ó, gira mais sol, e não há perda nenhuma de som, não há alteração fonética. Então, é uma composição por justaposição. 10. Comumente, é a união do radical comum mais o sufixo ente, que indica modo, de modo comum, comumente. Então, é uma derivação por... Você não está acrescentando um sufixo? Sufixação. 11. Quinta-feira. Aqui você tem a união de dois radicais. Dois radicais que se colocam aí um ao lado do outro sem nenhuma alteração fonética. Então, é uma composição por justaposição. Enlutar. Enlutar é a união simultânea do prefixo em mais o radical luto mais o sufixo ar. Então, como não existe um sem o outro, nós temos aqui a derivação parassintética para a síntese. Mal me quer, você tem a união de radicais, mal me quer. São três radicais, são três palavras que se unem sem nenhuma alteração fonética. Você já conhece isso, é a composição por justaposição, porque não há alteração fonética. E na 14, vivalma é a união de dois radicais, viva mais alma, em que há a perda de um fonema na união dessas duas palavras. Então, é uma composição por aglutinação. Porque é a perda, né? A perda aqui do A. Quando se unem os radicais, perde-se aí um A, o fonema A, então é a aglutinação. Bom, agora, no exercício a seguir, a gente vai treinar só a derivação, que é o que mais cai em prova. Informe o processo de derivação das palavras abaixo. Então, vamos lá. Inconsciente. Eu vou só marcando aqui para ficar mais fácil para você aí. É a união do prefixo in mais o vocábulo consciente. Então, prefixação. Amadurecer. Em amadurecer, nós temos a união simultânea de um prefixo a e um sufixo ecer, que juntos se unem ao radical, madur. Então, como eu não posso ter um afixo sem o outro, temos aqui uma parassíntese. Surfista. Em surfista, eu tenho a união do radical surf mais o sufixo ista. Então, essa derivação é sufixal. Interesseiro. Interesseiro é a união de interesse, que é o radical, mais o sufixo eiro. Essa é a chamada derivação sufixal ou sufixação. Tanto faz você dizer derivação prefixal ou prefixação e dizer derivação sufixal ou sufixação. O nome aí tanto faz. Desonesto, prefixo des. Deixa eu marcar aqui para você o prefixo, mais o radical honesto, prefixação ou derivação prefixal. Emplacar. Em emplacar, você tem a união simultânea de um prefixo e um sufixo a esse radical plaque. Quando você tem os dois ao mesmo tempo, você tem a parassíntese. 7. Enfileirar. Enfileirar
é também parassíntese, porque você tem prefixo em mais o sufixo ar, que se unem a esse radical, fileir. Então, se é o acréscimo simultâneo, a gente chama isso de parassíntese. Gorduroso é a união de gordur, que é o radical, mais o sufixo oso, derivação sufixal. Redondeza é a união do radical redonde mais o sufixo esa, derivação sufixal. Anoitecer é a união simultânea do prefixo a, sufixo ecer, juntos se unem aí ao radical. A gente chama isso de parassíntese. Reaver é a união do prefixo re mais o radical haver. Então, derivação prefixal. E bimensal, também prefixal, porque você acrescenta o prefixo ao radical mensal, derivação prefixal. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer um exercício só de derivação imprópria. Então, olha o que eu quero aí. Aponte a mudança de classe gramatical das palavras que sofreram derivação imprópria destacadas abaixo. Então, o que eu quero? Eu quero que você me diga a mudança que houve. Então, por exemplo, o falar. Falar de verbo passou a ser o quê? Ora, esse artigo está indicando que falar deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo. É isso que eu quero. Então, eu quero que você marque aí a classe da palavra primitiva. Então, a palavra primitiva, falar, na sua origem é verbo. E depois, você vai dizer a que classe essa palavra passou a pertencer. Número 2. Havia no seu olhar um quê de encantador. Esse que normalmente é um pronome, pode ser um pronome relativo, pode ser, enfim, um pronome indefinido. Aqui, com esse artigo, passou a ser um substantivo. Ó, o que, lembra, você já estudou comigo, o que pode ser várias coisas, pode ser pronome, pode ser conjunção, né? Então, ele deixa de ser um conectivo, deixa de ser uma palavra invariável e passa a ser um substantivo. Então, isso é uma derivação imprópria. Como é que eu sei que ele é um substantivo? Por causa do artigo. O artigo tem o poder de substantivar palavras. Um não dito com tato. Repare, esse artigo, substantivou o não. O não, que normalmente, na sua origem, é um advérbio, aqui passou a ser substantivo. E isso aconteceu também com o sim, que de advérbio passou a ser substantivo. Último exemplo. Juntar o útil ao agradável. Esses dois vocábulos, na sua origem, são adjetivos que, neste contexto, passam, por meio desses artigos, você consegue perceber que eles passam a ser substantivos. Então, pelo que nós vimos lá na teoria, lembra? Isso é um processo de derivação, é o processo de derivação imprópria. Tudo bem? No próximo vídeo, só para a gente fechar, vamos treinar um pouquinho aí com questões de concursos. E aí você já está preparado para enfrentar novos desafios. Então, já volto com mais. Até já!